Olá, seja bem-vindo, companheiro, companheira de jornada crística. Hoje aqui no nosso movimento Consciência Hebraica é dia do amanhecer da consciência hebraica. Estamos no nosso 14º episódio, no dia 7 de outubro de 2020. Eu quero dar as boas-vindas para você, desejar aqui nessa jornada, estamos no 14º capítulo. Se porventura você gostar do que você ouvir aqui, se é a primeira vez que você chega, entre no nosso Telegram, lá tem tudo publicado, Consciência Hebraica, ou no nosso canal do YouTube, Consciência Hebraica. Você pode também nos achar no Instagram, no Facebook, em outras redes, para ter contato conosco. Então vamos ao nosso curso, e aqui hoje nós queremos sempre iniciamos falando do porquê consciência hebraica, das 4 faculdades humanas, dos 4 potenciais que nós temos, o físico, mental e emocional. A faculdade essencial é o que nos distingue, e nela temos lá a consciência, que é um atributo fantástico da natureza humana, junto com o arbítrio, a vontade e o amor. O hebraico e o judaico, nós fazemos uma distinção, chamamos de hebraico a espiritualidade humana em todas as épocas, em todas as dimensões, e de judaico a experiência religiosa de um povo. Seria o universal versus o local, com uma música espiritual que nasce na Europa, mas está na alma de todos os povos. Jesus foi muito apresentado de uma forma grega, através da influência do helenismo. Nós queremos apresentá-lo à hebraica, como ele via os textos, o olhar original dele sobre a espiritualidade humana, a partir de um olhar cósmico, universal, da própria espiritualidade humana. Venha com a gente, esse curso em particular, ele vai fazer um grande roteiro, uma epopeia, mostrando o desenvolvimento do infinito ao finito e depois, novamente, o eterno, atemporal, o infinito. Uma viagem incrível, onde a nossa consciência tem um papel fantástico. Desejamos a você uma excelente viagem conosco. Bom, no nosso trabalho de hoje, o nosso próximo passo, na sequência de todos esses encontros, em breve nós vamos fazer um grande resumo, antes de entrarmos na natureza humana, mas agora o nosso próximo passo é a necessária formação do universo, nos seus planos mineral, depois vamos dar uma olhada no vegetal, vamos compreender o plano animal e vamos deixar por último um animal muito especial que surge, que é o animal hominal. E o objetivo disso tudo sempre é a grande chave constando em Gênesis 1, 26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança, a construção de um templo vivo, a geração dos filhos de Deus e o que acabamos de ver, o tema que acabamos de ver, e compreendemos o gradiente de luz e de trevas. Olha, a gente saiu do atemporal, vimos a manifestação no atemporal da divindade, o conceito de divindade, o centro de tudo, que é Gênesis 1:26, a divindade propondo em si mesma realizar um ser à sua imagem e semelhança, construir templos cósmicos vivos, autoconscientes de habitação do seu ser, e para isso então toda a manifestação da criação, manifestação do celeste, dos celestiais e a necessária e paradoxal formação do abismo e dos abissais. E agora nós, na junção gradiente, num degradê impressionante desses dois planos, dessas duas dimensões, de luz e trevas, de abissal e celestial, vamos ver o surgimento do universo. Estes 15 bilhões de anos-luz de matéria que a ciência estima e que vai formar os planos mineral, depois surge o vegetal e o animal e
por último o animal hominal. E você percebe, olha, já temos uma grande pista, né? Você olha para um mineral, olha para um vegetal, olha para um animal, olha para nós, muita coisa parecida, muitas coisas constantes em todas essas esferas, mas a vida se tornando cada vez mais complexa, cada vez mais instigante. E nós vamos ver tudo isso culminando em uma continuidade da vida, né? Até o final do nosso curso. Você segura na cadeira aí, porque a montanha-russa vai longe, né? Nós vamos passar pelo surgimento da humanidade e depois vamos falar da espiritualidade humana de um modo geral, vamos centrar em Israel, nos hebreus, na raça adâmica, né, como um todo, e depois naquela genética que acontece ali no Oriente Médio, misturando vários povos, mas com uma característica em particular, o povo hebreu. E ali vamos ver os patriarcas hebreus, a formação do que seria depois Israel e o desenvolvimento desses homens até que o surgimento pela genética, por todo esse trabalho que é feito ali naquela população, inclusive com a lei, com a Torá necessária para tudo isso, surge uma consciência humana de espetacular esplendor, a mais elevada consciência que o planeta já produziu, Yeshua HaMashiach. E ele então estabelece os fundamentos de uma visão cósmica impressionante e vai dar possibilidade para a mente humana compreender até o Apocalipse, né? Ele dá a introdução e depois um dos seus apóstolos vai produzir um texto maravilhoso que fecha os escritos hebraicos de maneira incrível, impressionante, dando esta epopeia toda que você verá aqui no nosso canal do Consciência Hebraica. Nós estamos fazendo passo a passo essa viagem, sem pressa, né? Estamos tranquilos, sossegados e vamos viajar nessa dimensão impressionante. Então, voltando aqui para o nosso quadro, né, nós vamos ver a necessária formação do universo em seus planos mineral. Hoje nós vamos ver o mineral, várias características dele, depois o vegetal, o animal hominal, que nós vamos deixar à parte, quando chegarmos no animal faremos um grande resumo, até o animal hominal, tudo isso para a geração dos filhos de Deus, nessa mescla, nessa mistura que é a vida e a manifestação dela aqui no universo de luz e de trevas. Ok? Então, vamos abrir as cortinas para o nosso gráfico do universo. Olha, agora eu vou trabalhar com você esta parte do nosso gráfico, né? Se você não viu os outros estudos, volte, veja com calma. Aqueles que já estão atualizados vão estar entendendo bem o gráfico como um todo, né? Nós vamos dar também uma visão geral do quadro, né? Eu já falei já comentei ele para você e nós podemos até demonstrar ele também aqui para você ficar assim bem informado, né? Então deixa eu passar aqui a tela do nosso gráfico total. Eu vou fazer esse mesmo passeio bem rápido com você. Olha aqui, nós temos aqui o nosso símbolo, a Lemniscata, né, símbolo matemático do infinito. Aqui vemos o grande Ave, eu sou o que sou, né, na sua manifestação de Elohim, que é poder, sabedoria e o verbo de ação, e ele também na sua manifestação de Adonai, né? Yahvé, Elohim, Adonai, são as palavras hebraicas que marcam o conceito fundamental da vida infinita. Poder, sabedoria e ação. A ação é o verbo, e aqui o que nós vamos acompanhar? A descida do verbo. Então, manifestação do céu, dos céus e dos celestes, dos celestiais. E aqui temos o Rio Jordão, o Mar Vermelho,
que é a travessia para o tempo, o portal para o tempo. E aqui depois vimos o abismo, poder também, só que finito, temporal, relativo, sabedoria finita, temporal, relativa, ação finita, temporal, relativa, criação temporal. Então aqui, do celeste com o abissal, estaremos aqui no nosso universo, o verbo continua descendo e é este quadro que nós vamos verificar, né? Então eu vou passar aqui para a minha tela do PowerPoint e aqui juntos nós vamos ver alguns detalhes desse momento do nosso curso. Tá? Então você vê, olha, vamos começar aqui pelo próprio verbo, né? Olha, a ação criadora do verbo. Então ele forma um abismo e celestialidade vão formar um universo quântico. Né? Então nós estamos descrevendo o aspecto quântico da mecânica quântica, que trata das leis das menores partículas deste universo. E podíamos falar da teoria da relatividade, aí falando de ciência, né? Ou da mecânica newtoniana, que vai descrever como que os grandes corpos funcionam aqui neste universo. Tá? Aqui nós temos a manifestação da luz, mas essa luz é a luz da ciência, a luz que é medida aqui como fator criador dos fótons e que vão realizar a expansão de energia do universo. O tempo, que nós já vimos, tem origem no próprio abismo, mas vai criar um universo temporal. E há energias, as que são energias mensuráveis pela ciência, né? Então o verbo vem aqui, nesta ação criadora, e vai formar o plano aqui da ilosfera, que é o plano da matéria. Ilos, matéria, e esfera, plano, dimensão. Né? Então nós vamos ter aqui a área da matéria sendo formada no universo. Formada de quê? Ora, formada do verbo. Né? O verbo, a princípio, vai congelar aqui, olha, nesta linha bem central. Né? Esta linha do nosso gráfico para cima, que nós chamamos de subida do verbo, é um processo que está escrito para lá do Apocalipse. Né? Então, o Apocalipse vai descrever essa subida do verbo. Na nossa história atualmente, no nosso gráfico, nós estamos aqui, olha, neste ponto, e agora nós vamos falar aqui da ilosfera, da esfera da matéria. E estamos no número 4, né? Nós temos lá o número 1, 2 e 3, que é o número de Deus, o Criador, né? 3 é o número do Criador, os Elohim, poder, sabedoria e ação. E agora vamos para o número 4, que é o número da criação. Então, Criador 3, criação 4. E vemos que o próximo número vai criar uma descontinuidade, né? Do animal para o hominal. Nós temos o acréscimo do que nós chamamos o bom fermento, que é a dimensão da espiritualidade, né? Que ela aqui se manifesta de uma maneira muito tímida, né? Ainda sem um potencial de autoconsciência. Espiritualidade, o mineral tem espiritualidade? Tudo é vivo, né? Tudo tem espiritualidade, mas a complexidade com que ele se manifesta no mineral não se pode comparar com a que está no vegetal, muito mais sensível e complexa. Também não se pode comparar com a que está no animal, né? O animal tem muito mais potência, né? É muito mais complexo. E depois, a maior das complexidades está com a autoconsciência, aqui no plano hominal, que recebe o número à parte, o número 5. Então, nós temos aqui um universo quântico, que é o universo das pequenas partículas, o universo mecânico newtoniano, o de Einstein, que é dos grandes corpos,
E esta é uma realidade que nós não podemos chamar de inconsciente ou subconsciente, né? Nós temos que compreender que o conjunto disso tudo é hiperconsciente. Porque se uma criatura que surge nesse universo vai ser chamada de uma criatura consciente, o ser que formou e que tem a base de toda esta manifestação não pode ser inconsciente ou subconsciente. Você fala, mas a pedra não tem consciência, o mineral não tem consciência, o vegetal não tem consciência, né? Sim, é verdade. Mas quando eu digo que o universo quântico é uma realidade hiperconsciente, eu não falo das manifestações das criaturas que foram manifestadas, né? Eu falo do todo, ou seja, a ação criadora do verbo é que vai formar todos esses elementos. O conjunto dele é a própria divindade, ela se manifesta em universo. Então este universo, ele é uma realidade hiperconsciente. Ela também é orgânica. Você fala, mas o mineral não é um organismo. Não é um organismo da maneira que nós o concebemos, né? Mas ele é manifestação de uma essência infinita e viva, que vai criar todas as coisas. Então, você está imerso na divindade. E a divindade não pode ser morta, ela é viva. Então, tudo está vivo. Então, nós estamos num universo quântico, numa realidade hiperconsciente. O universo é orgânico e é sistêmico, ou seja, milhares de sistemas complexos, um dentro do outro, né? E aqui nós temos uma dimensão material em gradiente celestial abissal, ou de luz e trevas. Então, este gradiente é porque não há uma dualidade estanque, né, como é representada no nosso homem aqui, mas toda essa dimensão é uma dimensão de mescla, de mistura, né? Então, o que nós vamos ver hoje no nosso estudo é esta faculdade física relacionada com a ilosfera, a esfera da matéria, e que é tão bem representada por todo o conjunto do reino mineral. Então é esta parte que nós vamos hoje contemplar desta beleza da criação de toda a natureza. Nós vamos focar nesta área do nosso gráfico, ok? Então, continuando aqui o nosso caminho, nós vamos fazer o nosso elogio, né? Brindar o mineral, que vai representar para nós o plano de toda a matéria cósmica, desde os menores corpos que a ciência tem descoberto, poderemos chamar de cordas ou supercordas, a parte que vibra dentro da matéria, a mais ínfima, até as grandes constelações e galáxias, tudo é uma manifestação da ilosfera. O nosso elogio, então, ao reino mineral. E aqui eu queria que você observasse de maneira bem bela, né, cada um dessas maravilhas que nós vamos tomar como representação da matéria. Aí você vê texturas, você vê cores, você vê frequências, na verdade, que produzem essas cores, cada uma tendo sido produzida numa temperatura, com uma pressão, com determinados átomos de determinados tipos, que vão dar a cada um desses elementos uma qualidade particular e especial. E, sem dúvida nenhuma, com frequências mais abissais ou mais celestiais em cada um destes elementos. Nada está em neutralidade. Tudo é uma manifestação de céus e de abismo. Tudo vai irradiar qualidade abissal e celestial em gradiente. Não há uma coisa única que seja celestial ou abissal.
mas há frequências de luz e de trevas, de matéria e de antimatéria, de positividade e de negatividade mesclada em todas essas dimensões. Então, cada um aqui dos minerais, das pedras que eu estou convidando você a ver, algumas já trabalhadas pelo homem, essa lapidada, né, extraída da terra, formada em grande pressão e que dá toda esta qualidade de cor, de beleza, de dureza, né? Se for um diamante, tem essas qualidades, e assim cada uma das pedras vai ter uma frequência própria dentro da sua composição, uma qualidade, é um plano maravilhoso que está contendo a natureza toda. Alguns deles são usados pela ciência, para refração de luz, para transmissão de dados, enfim, nós temos uma qualidade maravilhosa em todos esses elementos que vai ser planejado no universo para nós podermos ter potencial de desenvolvimento científico. Se você pensar, cada camada da Terra, cada produto da Terra não é um produto casual, né? Se você for pensar na história humana, teve uma série que passou num desses canais a cabo que falava a respeito da história do desenvolvimento da Europa a partir das camadas de solo e dos minerais que foram sendo descobertos, fundidos e utilizados, e cada vez que o homem avançava na manipulação de todos aqueles elementos que provinham da terra, avanços na confecção de utensílios, materiais e tecnologia que foi se desenvolvendo cada vez mais para produzir tudo que nós temos hoje. Então, isso tudo é coincidência? Isso tudo é acaso? Isso tudo não faz nenhum sentido? Este planeta ter agregado exatamente esses minerais, todos necessários à constituição da vida e à formação dos elementos básicos para o desenvolvimento da nossa história, isso tudo é apenas coincidência. Isso apenas calhou, né? Não encalhou aqui na Terra todos esses minerais coincidentemente para formar essa maravilha e permitir o desenvolvimento da nossa espécie e de toda a tecnologia que nós temos. Bom, se você prefere o caminho de achar que nada vem de coisa nenhuma e que vai para lugar algum, perfeito, você é livre para decidir aquilo que você quer acerca da narrativa, da metanarrativa da tua vida e do universo. Mas, porém, entretanto e todavia, nós preferimos compreender que há a grande mão, né, que há o Criador, que há o Ser Infinito, que compõe todas as coisas, porque tudo que é feito do ser dele, não há nada fora dele, né? A ideia de que Deus tenha criado nada e do nada tenha criado as coisas é uma ideia que não resiste a um pensamento mais profundo. A divindade é o ser infinito, então não há lugar para o nada. Tudo é uma expressão do seu ser. E aqui nós temos essa maravilha que é o campo mineral, campo material, que vai dar condição para nós compreendermos a própria origem da vida, porque tem toda uma participação do mineral, basta nós olharmos para o nosso próprio corpo e você vai ver toda essa maravilha, né, jorrando vida e possibilitando o desenvolvimento do homem, de todos os animais, de toda a natureza, até a consciência humana. Então, os ventos passaram, né? Todas essas coisas foram sendo construídas. A nossa primeira, então, dimensão que nós estamos vendo do universo é através do mineral, a hilosfera. E aqui eu quero fazer uma ressalva para você, né? Por que nós estamos falando através do mineral? Então nós temos que voltar
novamente aqui ao nosso gráfico para trazer bem esse conceito para você. Espera aí que eu vou passar de novo o gráfico. Aqui. Então você veja, ó, a matéria-prima formadora de tudo é o verbo. Tá? Então o verbo vai se congelar, né? Ele vai descendo em frequência e vai se tornando cada vez mais material. Como se você imaginasse os átomos sendo congelados, se transformando em moléculas, depois em vapor, depois em água e depois em gelo, né? Matéria sólida. O verbo foi se materializando e tornando cada vez mais gelado, congelado, até este ponto onde ele forma os materiais mais duros, mais consistentes, mais densos do nosso universo. Então, na essência de todas essas coisas, nunca esqueça, está o verbo. Ele vai se manifestar formando o plano material, que você vê aqui, olha, a hilosfera, né, a esfera que vai formar toda a dimensão física. Então, ele vai passar e formar a hilosfera, vai dar uma complexidade a ela, uma capacidade dela realizar trabalhos e funções mecânicas, e vai passar por ela, gerando a esfera seguinte, que nós já chamamos de biosfera. Olha aqui, bios, e aqui hilos. Então, o verbo passa, o verbo forma a hilos, e através dela, com os elementos dela, ele se complexifica, fica mais complexo. Vai produzir energia, gerar energia cada vez mais complexa, produzindo o que nós chamamos de biosfera, a esfera da vida. Aí você diz assim, mas então não há vida aqui? Olha, nada é morto, né? Nós vamos verificar em várias sentenças daqui adiante. O verbo não pode ser morto, ele é a divindade hiperconsciente. Mas ele forma a hilosfera sem a qualidade de vida que nós conhecemos na biosfera. Mas a vida dele está na hilosfera. Isso daqui não está morto. É um erro. Se nós tivéssemos um vidômetro, né? Um aparelho que medisse vida, não a vida orgânica nossa, limitada aos processos de reprodução, respiração, movimento, etc. Mas se nós tivéssemos um vidômetro, um equipamento que medisse a vida universal, a vida cósmica do ser eterno e infinito, se você encostasse num bloco de ferro, num bloco de mármore, de granito, não dava zero, porque aquilo está vivo. A vida está se manifestando em granito, a vida está se manifestando, o ser está se manifestando, o eterno está se manifestando, o infinito está se manifestando em mármore, em ferro, em granito, em diamante, em tudo. Então nada pode estar morto, né? Nós limitamos o nosso conceito ao vivo, orgânico, biológico, como a ciência classifica. Mas nós aqui, no sentido filosófico, no sentido do pensamento aberto, livre para ver a realidade, né? Não propriamente academicamente, porque a academia ainda está caminhando para poder enxergar tudo isso. Não sabemos se ela terá instrumentos para poder verificar isso. Mas pela intuição, sim, nós podemos conceber isso que estamos dizendo. Ok? Então estamos vendo o plano mineral, o plano da vida que se manifesta na hilosfera. Ok? E continuando no nosso trabalho aqui, nós vamos agora ler algumas sentenças. Olha, definição de vida, né? Eu separei propositadamente aqui as palavras para você ver aqui
Definir significa dar fim, né? Definir. Definição de vida. Se você der finição à vida, aí você acaba com ela, né? A vida mesmo não pode ser definida, porque ela é complexa demais, sistêmica demais, profunda demais, ela é multidimensional demais. Então a ciência tem uma definição biológica de vida, mas essa definição de vida ela é muito pequena. Nós precisamos de uma definição muito mais complexa. Se você der finição à vida, ela acaba. Aí já não é mais vida. Então essa vida que a ciência restringiu é uma parte da vida, não é a vida com V maiúsculo. A vida é toda a manifestação do ser infinito. Né? Então, se tudo é feito de quê? Ora, João, século I, já nos explica, né? A vida é feita de verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a vida é toda a manifestação do ser infinito. O ser infinito, ele é a vida infinita. Ora, a vida infinita não há como ser morta, ou não há ser morto. O ser infinito é a vida infinita. E não há ser que possa estar morto. Um ser infinito não pode ser morto. Uma vida infinita não pode ser morta. Só está morto o que não é mais, o que existiu e não mais existe. Ou seja, o que eu quero refletir com você? Né? A vida infinita se manifesta no tempo e cria o vivo. Ora, o vivo não estava vivo, segundo a nossa definição da ciência. Adquiriu vida, ou seja, a vida se manifestou através do mineral, produzindo o vegetal, produzindo o animal, produzindo o hominal. É uma única vida que produz todas essas coisas, mas ela se organiza de forma cada vez mais complexa. A vida está em tudo, do material ao orgânico. A vida não morre, a vida não pode morrer, a vida não pode ser definida, porque se definir ela acaba, ela é ampla demais para uma definição. Então, a vida infinita é o ser infinito, é o atemporal, que através do verbo, que é a expressão do seu próprio ser, forma tudo o que nós vemos. Você está pisando no infinito, andando pelo infinito, pensando no infinito. O infinito te envolve, está em todo o teu ser. O infinito é o todo e é o tudo da tua vida, da minha vida. Então, como nós vemos aqui, o ser infinito é a vida infinita. Não há ser infinito que seja morto. Só está morto o que não é mais, o que existiu e não existe mais. O infinito manifesta o finito que existe no tempo. Então eu sou finito, você é finito, a Terra é finita e o universo é finito. Ele pode até se expandir ilimitadamente, mas ele é finito. E existe no tempo. Ora, se o universo existe no tempo, então, para nós pegarmos aqui o nosso gráfico circular, né, e aí você vai entender direitinho. O gráfico circular, em algumas coisas, é melhor que o paralelo. Olha, eu vou ampliar para você, você vai ver aqui melhor. Ó. Lembra que eu falei do Rio Jordão? Então, nós temos aqui o Rio Jordão, que representa a separação do tempo para o atemporal. Depois nós temos as regiões abissais, que a ciência não consegue medir. A ciência só consegue medir o que está aqui dentro. Aqui ela não tem instrumentos para fazer medição. Aqui o abissal
é a própria finitude, a morte. Aqui é que o universo se expande. Não. Nesta dimensão é que o universo se expande. Então o universo ele está aqui, ele pode estar expandindo ilimitadamente, mas ele é finito. Ele não existia, ele passou a existir. E assim passou a existir os planetas. E passou a existir a Terra. E também passou a existir o ser humano. Tudo isso existe. Ex sistere. Foi colocado para fora do eterno no tempo. E isso vai deixar de existir daqui a alguns anos. Eu não vou estar mais por aqui, vou estar morto. E você que me ouve, não sei se você está preparado ou não para essa notícia, mas você vai morrer também. E no final, o próprio planeta vai morrer. E no final de tudo, toda a matéria organizada, ela vai também morrer. Então, este universo um dia não existirá mais. De alguma forma, a ciência está trabalhando para descobrir isso, né? Você percebe o que significa o plano da matéria, né? É isso que eu queria trazer para você imaginar a base sobre a qual está sendo construída o universo e que se vai manifestar a vida, né? Nós estamos vendo todas essas coisas e eu estou meditando com você em algumas sentenças. Olha, o infinito manifesta o finito, que existe no tempo. O que se altera é o grau de vida que é manifestado. Então nós podemos dizer assim, olha, num bloco de mármore existe uma manifestação muito pequena da vida. E num vegetal a vida se manifesta de uma maneira mais intensa. E num animal muito mais intensa. Mas a vida está em todas essas criaturas. No reino mineral a vida é pouco percebida por nós. E assim por diante. Ok? É um quebra-cabeça. Praticamente toda a natureza mineral está presente no ser humano, né? Você vai aí fazer um exame, você vai pegar o cálcio, ferro, potássio e todos os minerais, alumínio, manganês, cobre, está tudo dentro de você. Dentro de mim, né? Então, aquilo está fora e aquilo está dentro da biologia, né? Então, quando está fora é morto, quando está dentro é vivo. O que está dentro de mim, o zinco que está dentro de mim é vivo ou é morto? O ferro que está dentro de mim é vivo ou é morto? Então, nós demos definições muito limitadas, tudo é vivo. Agora, quando ele se forma desta maneira, ou numa planta, a vida ali se manifesta muito mais complexa. Que vida? A vida do verbo de Deus. No princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas de verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o verbo manifesta em plano mineral, em toda essa beleza que você viu. E manifesta um grau de vida ali. Ele continua, ele usa o mineral como um caminho e forma o vegetal. E ali a vida é muito mais complexa. Nós estamos vindo lá do infinito, né? Vimos o plano celeste, os celestiais, os abissais, o abismo e os abissais. Agora estamos entrando no universo, estamos vendo o plano da matéria, dos minerais. Estamos refletindo a respeito disso tudo, né? A vida está presente no elemento mineral, mas de forma imperceptível para nós. A ciência não consegue medir a vida que está lá. Apenas quando vemos sua importância para o equilíbrio da vida humana, podemos compreender o mineral como um elemento vivo. Então aí nós começamos a entender que ele é usado pela vida e, portanto, está vivo. Miligramas de lítio fazem a organização da realidade se comprometer muito no ser humano. O lítio está morto, mas ele altera a percepção da vida. Então o lítio não está bem morto, mas ele está vivo.
em cada sistema do corpo, isso também é assim. Falta potássio, falta isso, falta aquilo, falta magnésio, todo o teu batimento cardíaco, funções cerebrais, funções motoras e tudo, bagunça. Então a vida, ela é organizada cada vez mais por todos esses elementos. Esse é o reino da ilosfera, né? Ilos, matéria, é o reino mineral. Pense comigo, quando vemos um engenho biológico, que você tem a impressão de que ele é a vida ou de que ele é apenas uma estrutura na qual a vida se manifesta? Porque o que é a vida? A vida é o ser infinito. Mas ele se manifesta em estruturas minerais. Então o mineral não pode estar morto. Mas a vida está manifesta nele. De que forma? Em forma mineral. Acho que agora você está viajando comigo. Qual a diferença entre o vivo e a vida? Né? Tudo que tem vida é vivo. Mas o vivo não é a vida. Eu sou vivo. Mas eu não sou a vida. O vivo vai morrer. Eu vou morrer. Mas a vida não pode morrer. A vida jamais morrerá. Certo? O vivo morre, a vida não pode morrer. Ah, mas se matar todo mundo na Terra, a vida acaba. Não, a vida não acaba. Os vivos acabam. A vida não. A vida estava antes do vivo. E ela continua sempre, porque ela é eterna, infinita, né? O ser, o infinito, a vida, o eterno e o amor são palavras sinônimas. A vida é o amor do eterno, do ser infinito pela vida, que nos ama. O ser infinito, a vida, o eterno, são sinônimos de uma única expressão que é o próprio amor. Qual é a lei fundamental que opera nessa dimensão? Né? Então, quando a ciência estuda a dimensão da matéria, o que ela encontrou? Como é que a vida se organiza ali? Ela obedece a quê? A que princípio ela obedece? Isso é muito importante você entender, que ela vai se tornar cada vez mais complexa. A lei fundamental de organização e de movimento deste reino é a da mecânica, no caso dos grandes corpos, constelações, galáxias, planeta Terra, tudo que se move nele, a lei da relatividade, a lei da mecânica newtoniana explicam como esses elementos se movem. E os pequenos corpos, os átomos, partículas subatômicas, tudo que está dentro da matéria, a mecânica quântica é a melhor teoria para explicar como essas coisas funcionam. E elas são simétricas? Não, são assimétricas. Ou seja, o que faz funcionar o íntimo da matéria é totalmente diferente do que faz funcionar os grandes corpos celestes. É complexa a vida, né? Sistêmica, mas com operações independentes, atuantes de forma surpreendentes. Né? Átomos, moléculas, constelações e galáxias cumprem mecanicamente seus princípios reguladores. Então, a lei fundamental, mecânica e mecânica quântica. E o nosso último quadro, olha, estamos vendo o quê? A formação do plano material, né? A matéria híbrida em gradiente, então aqui, ó, colocamos o nosso gradiente aqui, o azul representando aquilo que é celeste e o abissal pelo vermelho. Aqui um plano de mistura desses elementos, formando a ilosfera, o plano da matéria, nesse gradiente do universo. Então terá matéria que irradiará mais energia celeste? Sim. Há, por exemplo, cristais e minerais que irradiam mais a energia abissal? Sim. Nós vemos que isso será e acontecerá em todos os planos, né?
matéria híbrida em gradiente celestial e abissal gera este plano mineral. Então, esta é a mecânica, este é o plano, e eu quero agradecer você, né? Você que está conosco até agora. Esse é o projeto que nós queríamos apresentar dentro do nosso Amanhecer da Consciência Hebraica. Estamos construindo o universo nesse momento, né? Vendo a matéria se organizar, vendo tudo isso se formar, e daqui a pouco vamos entrar no plano vegetal, e daqui a pouco entraremos no plano animal ou minal. Então, assim, não perca os nossos próximos capítulos. Se você não assistiu, assista os anteriores. Pegue um caderno, anote, convide um amigo, uma amiga, forme um pequeno grupo, pegue as escrituras hebraicas, estude. Ali está o princípio da vida. A tua espiritualidade vai se edificar a partir dali, vai te lançar numa nova possibilidade de consciência. Não é automático nem mecânico. A mecânica funciona lá embaixo. Aqui em cima, a lei vai mudando. Não perca os próximos capítulos, você vai ver a mecânica cedendo a outras leis que atuam mais aqui para cima, até nós chegarmos ao arbítrio. E isso é fundamental, você é livre para escolher como você quer dar voz à sua consciência e como você quer compreender o universo. Não perca os próximos capítulos. No nosso próximo, vamos para o reino vegetal. Vamos entender o que acontece lá e vamos depois para o animal. Não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, né? Esteja conosco. Nós temos o YouTube Consciência Hebraica, ali tem vários playlists maravilhosos, alguns mais complexos, outros mais simples, alguns mais artísticos. Veja lá o Infinito Amor, Tons de Esperança. São coisas lindas de você ver contando a história do povo hebreu. Também você pode entrar no nosso grupo do Telegram, uma verdadeira biblioteca, tudo que nós publicamos está lá, e quando você entra, você acessa o passado. Instagram e Facebook também estamos, você pode entrar em contato conosco, e nós agradecemos profundamente a sua companhia. Esperamos que as nossas palavras, o que estamos ensinando, não sejam fonte de embaraço e de forma alguma causem nenhum problema para você. O importante para nós não é o conhecimento em si, mas é como ele te leva à compreensão do Pai maravilhoso, do Messias, que é o Senhor Jesus, e Yeshua HaMashiach, que me ama, ama você, quer realizar o nosso ser de uma maneira impressionante, tem vida para você e realização que podem se tornar infinitas, atemporais, em evolução consciencial, ascensional, eterna. Não perca isto, né? Tudo que temos aqui na vida é maravilhoso, mas sem isso todas as coisas perdem o significado. Que haja água fresca para que você beba, que o sol seja suave, amorene a tua pele de maneira gostosa, que o amor e a vida infinita te conduzam. Shalom Adonai, Salem Aleikum. Até o nosso próximo capítulo.